conversa. Até quase prefiro, porque as outras entrevistas São sempre muito iguais. Sim. Sempre muito iguais. Às vezes eu dou entrevistas, não dou muitas, que eu sou uma pessoa muito popular e muito conhecida, mas não sei se sou muito importante. Sim. Por isso eu não dou muitas entrevistas, nem ando nos... Mas enfim, tenho a minha popularidade. Mas claro, e vou aqui, claro. vou ali, e hoje estou aqui a falar contigo. Uma pessoa pede, eu quero um café cheio, e muitas vezes nunca vem cheio. Pois não, vem quase. Está a ser Este para mim 0,75. vinha mais ou menos normal. Exatamente. Estava a dizer que davas muitas entrevistas e costumava ser tudo muito formal. Sim, por isso esta conversa, se for por outro caminho e como vai para outro público, e às vezes nós nunca sabemos, e Claro. esta entrevista pode mudar a minha vida. Não. Não. Nós nunca sabemos nada sobre nada. Não sabemos quem é que está a ouvir. Sim. E não sabemos, porque a vida é um bocadinho feita destes acasos. Sim. Portanto, para mim é tão importante esta como uma para uma revista ou num programa de televisão. Fico Ainda grato para por mais, isso. com públicos, em princípio, penso eu que diferentes. Sim. Isso para mim também é interessante. Até em termos da conversa, se me disseres, tens ideia de qual é a idade média das pessoas que ouvem as tuas coisas, os teus, como é que se chamam, os teus posts? Sim. Postes? Sim, Postes. são episódios, neste caso são episódios. São jovens, é toda a gente? É um bocado transversal, porque transversal. também as pessoas que eu trago pessoas muito diferentes. Não só músicos, mas também ou atores, realizadores, escritores, ou pessoas que são pessoas que eu conheço, mas que dão uma boa conversa. Pois. É mais um bocado à volta disso. Ok. Mas já agora começamos por aí, porque eu acho curioso, porque eu, como estava a dizer há bocado, a minha irmã mais velha nasceu em 1980, portanto o Avô Cantigas é de 82, não é? Exato. Pronto, ela quando era miúda ainda apanhou o Avô Cantigas. Claro, naquela fase mesmo dos anos em que se começa a ouvir música e Exatamente. a dançar. Ela é mais velha que o Avô Cantigas 2 anos. É mais velha, é a única vez que ela vai achar que é mais velha que um avô. Exato. E depois eu, que nasci em 95, também apanhei o Avô Cantigas, quando tinha 4, 5, 6 anos, 3 anos. E o meu sobrinho, que agora já vai fazer 14 anos, vai fazer 14 anos no fim do ano, ele quando tinha 4, 5 anos foi na altura do Fantasminha Brincalhão. Exatamente, e, também portanto, apanhou. Apanhei, e eu apanhei também, ouvi muitas e muitas vezes o CD com ele. E eu acho engraçado, não é? Isto de facto quer dizer, o Avô Cantigas já passou por 3 gerações, mas a pessoa que está por trás do Avô Cantigas tem idade para ser meu pai. Exatamente. Esse é por acaso um aspecto interessante que se vem cimentando de há um Sim. tempo para cá, porque quanto mais tempo passa, mais as gerações também vão passando. Claro, obviamente. Embora já de há uns anos para cá, me é muito grato ver, então agora que é a passagem de uma geração completa, Sim. Que é os jovens casais hoje que já têm filhos Vão com e eles. que vão com as crianças. Portanto, eu não estou a falar do teu, disseste, sobrinho de 14 Meu sobrinho, anos. que é o filho da minha Sim, irmã mais velha. estou a falar de crianças que têm hoje 4, 3, Já está a passar para a outra 5, atitude. 6 anos e que estão nos espetáculos e ouvem na internet os meus clipes, as minhas canções com milhões de visualizações. Exatamente. Que ouvem as canções e que, portanto, têm um contacto com o Avô Cantigas, que estão nesses espetáculos acompanhados pelos seus pais, Exatamente. que quando tinham a idade dos filhos, Exatamente. precisamente ouviram o Avô Cantigas quando eu surgi, nessa altura, em 82, porque Exatamente. eu quando surgi, devo dizer que surgi com muita pujança, o que marcou muito fortemente as crianças de então. Sim. Porque foi uma coisa, uma boa sorte que eu tive na vida, porque na altura a campanha de lançamento foi enorme. Sim. E estou já a contar a história. Sim. Mas foi uma campanha que surgiu no programa de televisão O Passeio dos Alegres, exatamente. que, portanto, estando eu na condição de ser uma figura que ia semanalmente ao programa, de repente virei uma estrela.
E então essas crianças foram fortemente marcadas e, pela positiva, na relação que tiveram com essa figura do seu entretenimento, que era o avô Cantigas. Exatamente. E portanto elas hoje, talvez com 30 e tal anos de idade, a caminho dos 40, todos esses adultos hoje com essa idade têm uma lembrança tão forte desse seu tempo enquanto crianças, como o teu sobrinho de 14 anos tem de há só 10 anos atrás. Exatamente. No caso, com o Fantasminha Brincalhão. Exatamente. E ele ainda se lembra, e outro dia até estávamos a falar sobre isso, mas tu apontaste aí uma coisa que de facto é engraçada, não é? Quer dizer, o Avô Cantigas surge por causa da televisão, mas hoje em dia o Avô Cantigas também tem uma grande presença na internet, apesar de tu estares um bocado fora da internet, mas eu outro dia estava a ver no YouTube vídeos do Avô Cantigas e de repente vi 10, 15 milhões de visualizações. Pois. Fiquei, não há artistas adultos que consigam estes números. Sim, é incrível. Isso por acaso é um assunto sobre o qual eu ando a pensar há pouco tempo para cá, para tentar perceber esse fenómeno e até que ponto é que isso acontece marcando de forma positiva o dia-a-dia da carreira do artista. Eu de facto tenho muitas visualizações e talvez nem saiba dar o valor a isso da forma talvez que devesse, porque de facto elas são muitas e eu sou assim uma espécie de campeão. Claro, não me estou a comparar com os craques internacionais, mas na nossa medida portuguesa, sim. Ainda há pouco tempo, e não quero fazer uma comparação em baixa porque não teria essa falta de simpatia para com ela. Claro, mas estava a ver um programa de televisão em que uma determinada cantiga muito famosa, que é, salvo se chama Amor para a Vida Toda, da Carolina Deslandes, e então ela estava muito contente porque tinha atingido 10 milhões de visualizações. Eu também não sei quantas terá daqui a mais um tempo. Sim. Mas o que é facto é que eu tenho penso que o meu clipe do Fungagá da Bicharada tem mais de 30 milhões. Pois, e eu fiz uma versão com uma assinatura um bocadinho diferente do original, mas que também lhe deu à cantiga umas características atuais engraçadas que as crianças adoraram, e eu pude testar isso nos espetáculos ao vivo, que foi uma versão do Doidas Andam as Galinhas. Essa acho que tem mais de 35 milhões. E isto de facto é uma coisa, é um tesouro, não é? Penso eu que deva ser. Não. E espero também que a nível monetário também seja. Não, a nível monetário não acontece nada porque não existe publicidade antes desses meus clipes. E portanto eu penso que não há aproveitamento nenhum comercial do assunto. Esses clipes estão à deriva, neste internet. Caso na internet. Não é bem à deriva, porque estão qual é o canal? YouTube? No YouTube, exatamente. Portanto, eles estão no YouTube, como eu penso que os teus episódios estão no iTunes ou no... E também estão no YouTube. E também estão no YouTube e, portanto, se calhar também não ganhas dinheiro nenhum com isso. Olha, eu também não ganho dinheiro nenhum com isso. Mas, Carlos, há uma diferença grande. É assim, os meus episódios, se calhar, atingem centenas de visualizações, mas os teus vídeos atingem milhões. É um bocadinho diferente, não é? É um bocado diferente, mas isso era outra conversa sobre a qual até eu não estou muito preparado para falar. Preparado no sentido de, e digo não estou preparado no sentido de que não estou bem dentro legislatura. Exato, e isso é um assunto que agora está muito forte, na onda, não é? Muito na crista da onda. Porque já há várias pessoas com as quais eu tento aprender e, portanto, dou sempre grande atenção quando as intervenções surgem assim em meios como a televisão. Sim. E se fala no assunto e aparece nos noticiários e eu aproveito e aí tento perceber qualquer coisa, porque é um mundo porque é um mundo, como às vezes nós dizemos, não gostamos
do género, eu se não nasci para ser advogado eu ia odiar, porque quando eles começam a falar com aquelas coisas técnicas que vêm no Código Civil e noutros códigos, aquilo de facto é um mundo que depois nós, ao ouvirmos, não entendemos à primeira. Exatamente. Porque tem uma terminologia que não nos é familiar. Exatamente. E eu tenho pecado um pouco em algumas das circunstâncias em que ouço falar sobre estes assuntos do YouTube, da internet e dos dinheiros que deveriam ser pagos em termos dos direitos daqueles que colocam esses conteúdos. Às vezes, devo dizer, talvez eu me possa queixar de não ter aparecido alguém a elucidar-me com uma linguagem mais como que uma linguagem dedicada a quem não percebe nada do assunto. Sim. Mas isso é necessário. Sim, mas não me vou alongar muito sobre o assunto, claro. também não era o objetivo. Exato. E também não vou estar aqui a falar de advocacia. Provavelmente para cortar. Não, é só se quiseres, mas por mim. Mas eu acho só é que também para um artista como tu e representando o Avô Cantigas, que já tem uma base de há muitos anos, provavelmente também, pronto, as visualizações no YouTube acabam também por não ser como há os espetáculos, não é? E há também as edições em disco. Exatamente, embora em termos de número, sim, é preciso verificar que hoje as coisas, eu sou uma figura popular, ou pelo menos dou corpo a uma figura popular, que é o Avô Cantigas. Eu sou o Carlos, que visto essa pele do Avô Cantigas. E não há dúvida nenhuma que, sem querer estar a ser vaidoso, que não sou, embora esteja orgulhoso do percurso que o Avô Cantigas tem feito, não é? Sim. Mas eu reconheço que a figura do Avô Cantigas é uma figura muito popular. Quem é que não conhece o Avô Cantigas? Quem é que uma vez na vida não ouviu falar do Avô Cantigas? Exatamente. E sabe quem é que ele canta para as crianças? E, portanto, é uma figura popular, conhecida por todos. Exatamente. E isso, nos tempos que correm, mais até do que noutro tempo em que era mais fácil ser-se muito popular, nos tempos que correm, ainda assim, para manter essa popularidade é preciso ir injetando conteúdos que mostrem que as pessoas estão vivas. Claro, exatamente. E portanto, por isso eu estou neste momento já entreguei há pouco tempo as maquetes para um novo disco do Avô Cantigas, mas que vai só sair lá para o fim deste ano. Mas pronto, é agora que estamos a tratar, não é? Sim, isto, aliás, isto faz parte da conversa, isto faz parte daquelas perguntas habituais. Então, e projetos para o futuro? Estou agora, não respondendo à tua pergunta, estou a falar de projetos para o futuro, não é? Sim. Mas pronto, essas coisas como gravar um novo disco é uma boa injeção para manter viva a popularidade da figura do Avô Cantigas, mas estar agora aqui a ser ouvido por aqueles que estão a ouvir o teu trabalho, enquanto neste caso a pessoa que me veio entrevistar ou que veio conversar comigo, e és aquele que tens o gravador nas mãos, eu é que estou a conversar contigo, digamos assim, não é? Sim. Que estás a captar. Nesse sentido, tu vais levar o teu trabalho a um determinado número de pessoas que até pode não ser podem estar lá pessoas que de outra forma não me ouviriam. Exatamente. Porque são teus seguidores e não são seguidores de outras coisas. Exatamente. E então isto é sempre importante na medida em que eu posso estar a chegar a pessoas que quase parece poético, mas bastaria uma para já valer a pena. Claro. Mas eu sei que é mais do que uma, e serão centenas ou se não milhares, e pronto, isso é muito interessante, sempre. Eu vou dizer só aqui esta parte sobre as visualizações. Eu não sou uma pessoa famosa, não sou nenhum youtuber, eu só faço isto mesmo por gosto. Há alguns convidados que, por terem um nome, se calhar chegam a mais gente, e provavelmente este episódio chegará a mais pessoas por ter o Carlos Vidal / Avô Cantigas.
Mas devo dizer que é sempre uma inconstante, não é? Depende muito de tudo. Sim. Mas para mim, desde que haja uma pessoa que ouça e diga... Também já valeu a pena. E que diga, olha, eu gostei porque não conhecia esta faceta desta pessoa, acho que já vale a pena. Claro. Mas já agora que estávamos a falar do Vô Cantigas, eu aproveito e meto aqui uma bucha. Eu conheci-te pessoalmente muito rapidamente quando estava a trabalhar na Universal Music Portugal, quando numa altura em que íamos lançar, lá está, nos Spotify desta vida, iTunes e etc, íamos lançar as histórias do corpo humano em digital. E eu, quando recebo os áudios que vieram masterizados e começo a ouvir aquilo, eu pelos 20 segundos iniciais da primeira música pensei, será que eu estou a ouvir o Vô Cantigas ou estou a ouvir New Wave dos anos 80? Porque eu não estava nada à espera. Aquilo foi uma loucura, não foi? Sim. É porque hoje em dia não acho que algo assim não... Em termos musicais foi muito bom e esse talento temos que dar o seu a seu dono. Sim. Teve o Ramon Galarza, Sim. que na altura era um jovem, éramos todos muito jovens na altura, embora já fôssemos adultos, não éramos adolescentes. Nessa altura eu já tinha quase 30 anos. Sim. Não tinha ainda, tinha 27, mas enfim. Mas o Ramon era um jovem, eu não sei se ele tem a minha idade, se for mais novo ou mais velho, deve ser 1 ano ou 2 ou 3. Está por aí, sim. Está por aí, não é? Portanto, éramos todos muito, muito jovens e cheios de vontade de pôr em prática os talentos que eventualmente tivéssemos. Sim. E o Ramon tinha esse talento, era um grande músico, e fez esse álbum As Histórias do Corpo Humano com uma inspiração. Sim. Que eu muito lhe agradeço, porque, mas felizmente, e agora não querendo, não é mudar de assunto, mas sair do Ramon, mas apetece-me fazer este paralelo, que pode explicar um bocadinho o facto de o Vô Cantigas se ter mantido sempre vivo ao longo das décadas. Sim. É que é como se eu pudesse dizer que na vida tenho tido a sorte de ter vindo a encontrar sempre outros Ramons. Sim, claro. Quando não é ele o próprio. Claro. E aliás, deixa-me falar-te de uma coisa diferente do habitual. Com certeza. Porque agora encontrei-me com o Ramon, acabei de estar com ele a fazer um trabalho em que ele já não teve o papel de músico ou de arranjador, mas ainda assim entrou. Sim. E que trabalho é esse? Seria de supor, mas é o tal disco do Vô Cantigas, não, porque esse trabalho estamos a finalizá-lo. Okay. E é assim uma surpresa para aqueles que te vão ouvir, não é? Ou que nos vão ouvir. É uma surpresa que eles podem ter em primeira mão, porque isto não é para começar a falar já. Sim. Mas eu acabei de gravar um álbum que é muito especial na minha vida. Porque durante estes 37 anos de vida do Vô Cantigas, que é a idade que o Vô Cantigas tem, Exatamente. 37 anos de idade, durante estes 37 anos, muitas foram as vezes que me foram perguntando, ouve lá, então e o Carlos Vidal Do Shangri-La. do Shangri-La e de outras canções muito diferentes do Shangri-La, Sim. mas que também fizeram parte da minha existência enquanto músico. Exatamente. Nesses primeiros 9 anos de carreira. Sim. Porque eu iniciei a minha carreira em 73 Sim. e só 9 anos depois é que surge o Vô Cantigas. E de 73 a 81, digamos assim, eu fiz muita coisa. Exatamente. Fiz um álbum de rock progressivo. Que é ótimo. Fiz um disco de música ligeira. Fiz 1 ou 2 discos de música romântica. Fiz um trabalho com música assim bem pop, que era o Pensamento, chamava-se o single na altura, não é? Era o single O Pensamento, aquilo era muito pop, não era rock, Sim. mas era muito pop, não era bem música ligeira, embora tivesse feito um trabalho de música ligeira. Fiz um trabalho de música, vamos dizer, popular mesmo, uma canção que teve um enorme sucesso na altura, chamada A Cantiga do Chouriço,
Que era tipo Kim Barreiros. Que era tipo Kim Barreiros, portanto era aquilo de quase que não se poderia considerar piroso, porque como estava numa plataforma um pouco diferente, o que me dava um certo gozo. Talvez se o Kim Barreiros gravasse essa cantiga, o sucesso então tivesse sido super estrondoso, embora comigo tivesse funcionado menos mal, não é? Mas portanto eu fiz muitas coisas. E durante estes 37 anos de vida do Avô Cantigas, muitas vezes me perguntaram, então e esse Carlos Vidal está adormecido para quando juntar à carreira mais um cheirinho do que tu tiveres a fazer e tal? E isso sempre foi uma coisa adormecida. Sim. A resposta era, bem, não penso nisso, o Avô Cantigas corre tão bem, sou tão feliz assim, rodeado da simpatia de todo o povo português. Sim. Sublinhando depois essa simpatia com a presença das crianças, que é sempre maravilhoso. Não é uma coisa que não tenho pensado no assunto. Sim. E agora, 37 anos depois, portanto, com um intervalo de 37 anos, o Carlos Vidal vai lançar um CD. Isso é uma ótima notícia. Vou lançar um CD que tem músicas de todas as idades. Ou seja, é um percurso de vida com canções que eu, portanto, nunca gravei. Embora tivesse tido esses primeiros 9 anos, eu tenho a impressão que, pelo menos há uma delas, chamada Sentinela, que eu não gravei durante esses 9 anos, mas é desse tempo. As outras já são mais recentes? Não, e depois há outras que eu gravei. Eu sou um apaixonado, sempre, sou um grande romântico. E o disco é sobretudo um disco romântico. Sim. Que tenta não ser um romântico piegas, mas é um romântico assumido. Sim. Eu gosto de sentir o amor, sentindo que é mesmo amor, sem aquele pudor de às vezes dizer a palavra amo-te. Sim. E então, nesse aspecto eu sou um romântico assumido, mas não gosto muito daquele romantismo também com muita pieguice. Sim. E então eu tento fugir disso, mas não consigo deixar de ser romântico. Claro. E o disco é todo ele não, mas é 75% do disco é romântico. E como é que de repente esse gigante adormecido acordou? Foi por causa do culto que agora há à volta do Shangri-La? Ou o que é que despertou isso? O que despertou isso... Vou contar a história, são Força. Coisas que nunca conto, que não fazem parte das outras entrevistas mais tradicionais, mas ainda bem Está a ficar cheio de exclusivos, eu agradeço. Sim, mas eu adoro isso. Como é que nasce este disco? Este disco nasce porque eu, ainda assim, nunca deixei de ser esse músico. E, portanto, eu fui sempre compondo. Este disco tem canções, portanto, com 40 anos, que penso ou 43 ou 44, que pode ser o caso da Sentinela, que eu acho que é desse tempo, e depois tem canções com 30, e depois canções com 27, portanto, músicas que eu fui sempre fazendo ao longo da minha vida. E do género, e o que é que eu fazia a essas músicas? Simplesmente guardava-as e tinha o prazer de as ouvir, mas de tempos a tempos, mas sobretudo tinha tido o prazer de as compor, que isso é que é uma espécie de... A veia criativa é uma coisa que quando se tem, está sempre lá, e se para, começa a fazer cócegas, e nós temos que, mesmo que seja para nada, não é? Só para o nosso belo ficar prazer. com a cabeça descansada que isso ficou Exatamente. registado. E eu, portanto, fui fazendo essas canções. E tenho canções com todas as idades, porque vivendo apaixonado pela minha mulher, volta e meia tem canções que eu fiz e que lhe dediquei há muito pouco tempo, canções recentes, não vou dizer que têm semanas, mas podem ter um ano e meio, são canções recentes. E eu fazê-las, por acaso, filas de forma romântica. Mas como é que elas... portanto, se eu não as tivesse, como poderia fazer um CD? Isso era agora surgir uma oportunidade, sentar-me com a guitarra nos braços ou o piano e pôr-me a compor 10 ou 12 cantigas, todas não é de rajada, assim, enfim, seria de rajada, embora isso
pudesse levar semanas a concluir um trabalho desses, mas era todo feito naquele mês ou 2 ou 3, não era? Que não foi nada disso que aconteceu. Eu fui agarrar em canções de todas as idades e coloquei-as numa oportunidade que surgiu. Sim. E, portanto, todo o repertório praticamente já estava feito, todo feito, embora depois tivesse tentado lapidar certas coisas, ao saber que elas iam ser gravadas, obviamente. Não, e com a idade também, de repente, olhas para coisas feitas há 20 anos de outra maneira. E interfere-se aqui ou acolá, e isso também, de certa maneira, também é bonito. Claro. E quem ouve agora, ouve com essa vantagem de ouvir algo que ainda foi mais estudado, não é? Mas como é que surge? Eu, ao fazer essas canções, portanto, mostrei algumas que tinha feito com um grande amigo, o pianista Balula Cid, que entretanto faleceu. Sim. E eu fiz com ele algumas canções, quer dizer, fiz com ele, não trabalhei com ele algumas canções, porque ele fez arranjos para piano dessas canções. Portanto, e gravámos. Mas gravámos para nós. Eu tenho um estúdio. Eu tenho um amigo que tem um estúdio em Alcabidez, um velho amigo, e gravámos lá essas canções que eu mostrei ao Tosé Brito. Também já camarada de muitos anos. Já de muitos anos. O Tosé Brito trabalhava durante todo o tempo que eu estive na Poligrama, também lá esteve o Tosé Brito, em todos os cargos, diga-se de passagem, como artista, como AR, como, enfim. É verdade. E então, eu mostrei as canções do Tosé Brito numa visita que lhe fiz. Sim. E eu disse, estas canções seria bonito gravá-las, sei lá, quem sabe, às vezes uma editora poderia interessar-se. Sim. Mas isso dito de uma forma muito descomprometida. Sim. Mas eu já sou cooperador da SPA há muitos anos. E o Tosé disse-me, talvez possas candidatar-te, que é assim que as coisas formalmente acontecem, a um fundo cultural que nós temos. Sim. E há várias candidaturas, umas são aprovadas, não podem ser todas, outras não. Isto tem valor. Eu só lhe mostrei um bocadinho. Depois, agora adiantando, quando essa candidatura é aprovada, muitos meses depois, porque eu depois tive que ir pensar nas coisas e fazer a candidatura de forma formal, e depois tudo acontece de uma forma em que, para adiantar, eu direi, aí nasce a oportunidade de dar a estas canções uma intervenção para a qual eu, enquanto músico, não estou habilitado. Que é pô-las com oferecer esse trabalho de composição que já está feito a um músico que seja ao mesmo tempo um maestro, que seja um arranjador e que as possa vestir com o seu talento. E isso tudo hoje em dia custa muito dinheiro e para isso já era preciso que houvesse uma editora que tivesse preparada, mas esse fundo cultural deu precisamente esse apoio. E eu pude falar com um músico maravilhoso que é o Rui Filipe, que é um músico muito completo e sobre quem eu tenho uma grande admiração, que valorizou de uma forma maravilhosa este meu trabalho inicial, que resultou no CD Ao Entardecer, que irá sair brevemente, ainda não saiu. Chama-se Ao Entardecer. Mas também no fim do ano ou antes? Não, antes, talvez daqui a 2 meses ou 3, por aí. Ou até menos, se esta malta do Tchá Tchá Tchá, é aqui que entra o Ramon, que é a editora que vai, o Ramon tem uma editora que tem o mesmo nome do seu estúdio, que é o Tchá Tchá Tchá, é muito conhecido no meio, mas como editora penso que estarão também agora, enfim, a querer dar alguns passos sem ter grande histórico ainda no passado. É uma coisa que está a surgir agora. E eu fiquei feliz porque o Ramon para mim tenho com o Ramon uma relação fraterna, portanto são décadas de amizade. Já o encontrei, não o encontrei só nesse tempo do Corpo Humano, Não, em que ele foi virtuoso. Eu tenho-o encontrado ao longo dos anos, em outros trabalhos,
esses sim do Avô Cantigas, como por exemplo agora um recentemente também editado, já lá vão talvez uns 3 anos, e em que eu trabalhei com o Ramon, produzimos canções, enfim, e portanto nós temos motivos de sobra para olhar para trás e nos orgulharmos da nossa amizade, que por existir proporcionou agora que ele vai editar esse meu trabalho, embora seja nos estúdios dele que eu gravei a voz desse disco. O Rui Filipe foi gravado nos estúdios do Rui Filipe e de facto foi maravilhoso. É um disco romântico, é um disco que eu não consigo classificar muito bem, embora em alguns aspectos de algumas canções seja jazzístico. Mas fiquei bastante curioso. Mas, por exemplo, noutras como essa Sentinela, que faz parte de um tempo da minha vida em que eu também era contestatário, em que eu era mais lutador do ponto de vista panfletário, embora nunca tivesse sido um cantor de intervenção. Mas isso foi porque a vida não me levou por aí. Dentro de mim, eu liguei-me a esses cantores de intervenção de uma forma muito profunda. Exatamente. Eu toco viola. Shangri-La é um bocado... Sim, mas é uma intervenção muito mística, não é política, claro. não é social. Quem me dera ter feito dessa forma social e política um álbum que pudesse ser como o Shangri-La foi, nessa também intervenção, vamos dizer social, mas mais espiritual, mística, porque eu também era assim. Só que eu era um apaixonado dessas lutas, mas a vida, as portas que se me abriam musicalmente levavam-me para outros caminhos e eu deixei-me ir. E não estou arrependido. Não. Mas eu, por exemplo, paralelamente a essas coisas que fui produzindo, como o Shangri-La, eu, ao ser um músico que sabia tocar viola e aprender canções de outros artistas, aprendi canções que ainda hoje sei tocar, porque tenho um livro a que carinhosamente eu e os meus amigos mais chegados chamamos o livro da mercearia, como é óbvio, porque aquilo é um livro que tem 40 e tal anos de idade, onde eu tenho as letras das canções que hoje eu gosto muito de folhear e cantar à viola essas canções que eu cantava. E canções de quem? Do Zé Mário Branco, do Sérgio Godinho, do Zeca Afonso, do Zé Jorge Letria, porque eu era fã de toda essa, de todos esses artistas e de toda essa mensagem. Eu acho que apesar do Shangri-La ser, lá está, uma intervenção mais mística, eu acho que mesmo assim, eu estive agora a escutar o disco outra vez hoje de manhã. O qual? O Shangri-La? O Shangri-La. E de facto, mas de facto senti, sabes que apesar de ser num tom completamente diferente, sente-se o poder dessa influência musical, desses artistas. Apesar de lá estar ser para um lado não político, mas místico e pacifista e... Sim, embora esses artistas, todos de grande talento, tivesse cada um as suas sonoridades maravilhosas também. Eu às vezes, agora para falar de arranjos, e por isso, porque eu ultimamente tenho andado ligado a estes arranjos do meu novo CD, Carlos Vidal, e tenho vivido isso, e é engraçado que ao falares-me nisso, os arranjos do Shangri-La e os arranjos de algumas músicas do Zeca Afonso, quase que se poderia dizer avançadíssimos para a época, mas não, eles são intemporais. Exatamente. Quase que até é errado chamar-lhes de avançados. Não, eles nasceram assim, são do tempo em que nasceram. Exatamente. E se tivessem nascido hoje, dir-se-ia, mas isto é uma coisa inusitada, totalmente nova, isto é muito avançado. E, no entanto, eu acho que as coisas pertencem ao tempo em que nasceram. E, portanto, são sempre atuais, porque porque o tempo em que nasceram é a atualidade,
somos todos contemporâneos de nós próprios. Não Mas é? há bocado, quando eu estava a falar Sim, eu perco muito a conversar, peço desculpa. Não, quando eu estava a falar do corpo humano é que não estava à espera que fizéssemos esta volta toda e que desse o exclusivo, que foi ótimo. Mas eu estava só a dizer, é que, de facto, apesar de agora haver um interesse renovado naquilo que fizeste como Carlos Vidal e não como Avô Cantigas, o que eu achei curioso é que, de facto, eu mostrava aquelas músicas a pessoas da minha geração e nenhuma delas diria ao início que era uma música do Avô Cantigas, por causa... Dos arranjos. Sim, porque hoje em dia, ou pelo menos quando eu era miúdo, mesmo as músicas do Avô Cantigas que eu ouvia não tinham esses arranjos tão peculiares, acho que é a palavra Sim, certa, sim. não é? E vamos... E por outro lado também hoje parece que se tornam bastante Sim. interessantes. E até atuais, Sim. porque foram feitos de uma forma, e este penso que é o segredo de ainda hoje se poderem ouvir, é o facto de eles serem, na altura em que aconteceram, serem modernos. Sim. E portanto, quando uma coisa se diz, quando é que se diz de uma coisa não ser muito moderna? Diz-se de uma coisa que parece ser feita a soar a algo que faz parte de um outro tempo que já passou. Sim. Quando se faz uma coisa que faz parte da moda atual, não é? Essa coisa, fazendo parte da moda, tem tendência a ter sempre essa característica. Exatamente. De poder ser colocada no tempo de forma correta. Sim. Isto é rock progressivo. E quando é que foi editado? Na altura do rock progressivo. Sim. Mas a questão é que há obras de rock progressivo que se calhar hoje em dia as pessoas não se consigam ligar, mas por outro lado o Shangri-La mantém-se um álbum bastante vivo. É essa a palavra que me estava Sim. a faltar bastante. Porque eu pelo menos sinto isto, eu vou naquela viagem sonora e penso, hoje em dia provavelmente este álbum não seria possível assim como é feito, mas ao mesmo tempo é bastante moderno, ou seja, Pois, é sim. daquela época, mas é bastante moderno também. Porque na altura era moderno. Sim, As coisas têm tendência para ficar quando conseguem rasgar uma outra fronteira e do género serem vistas. Sim. Ou ouvidas, ou quando dão nas vistas. Uma escultura, um poema, Sim. um livro, um álbum de música. Portanto, o que é preciso é que haja de facto algo que acontece e que faz com que, quando depois passou tempo sobre essas edições, essas mesmas coisas possam ser recordadas. Eu estou convencido que as coisas que hoje em dia podem ser recordadas é muito bom para elas e para quem as recorda porque gostam. sim. No entanto, eu estou um bocado convencido que a poeira dos tempos cairá naturalmente sobre todo o meu trajeto. Porque eu não sou o Leonardo da Vinci, nem a Amália Rodrigues, Carlos, mas... nem nenhum membro dos Beatles. Mas se formos por essa perspectiva, a poeira dos tempos vai acabar por cair sobre toda a gente, não é? Sim, Não nesse é? aspecto também sobre esses. O sim. que eu acho é que nós em Portugal não temos muito uma cultura que há lá fora, não temos a preservação da nossa memória musical, do nosso património musical. Há muita coisa que está a ser descoberta assim, redescoberta assim aos poucos. E de facto o que eu acho é que a maior parte das pessoas que não conhece o Shangri-La, não é? Porque ele não está massificado como algo que faz parte do património da música portuguesa. E o que eu estou a dizer é, eu não sei se daqui a 50 anos as pessoas vão continuar a ouvir o álbum, não sei. Mas sei que passado 40 ele continua bastante interessante. E há álbuns que com menos tempo não resistirão Pois, tanto. Enfim, para continuar a conversa, neste assunto que é o Shangri-La, devo dizer-te que eu tenho sobre esse álbum uma ideia em que me penitencio a mim. Sim. Um bocadinho como alguém que podia ter evitado alguns erros de cantoria que eu acho que esse álbum tem. Eu ainda hoje considero que nem sempre acerto a cantar as coisas.
Embora a cantar na forma de cantar, claro. Estou a julgar-me enquanto cantor. Exatamente. Tenho uma apreciação do género. Se me perguntasse, como é que tu te consideras ou te classificas enquanto cantor? E eu, do género, se calhar torci o nariz porque às vezes sai-me bem e outras nem tanto. Sim. E às vezes, quando sai menos bem, tu por azar estás a gravar. Sim. E queres corrigir e não consegues. Sim. Sai sempre assim, ou não tens aquela inspiração necessária. E nesse Shangri-La, eu hoje, passado estes anos todos, e já dá muitos anos para cá, porque esse álbum tem muitos anos. Claro, sim, tem 43 Exato, anos. já dá 20 anos para cá, numa vez ou outra que eu ouvi, que eu não ouço o Shangri-La já há muito tempo, agora eu só ouço de anos a anos, Sim. mas muitos anos mesmo. Embora eu, por causa do Shangri-La, já o ouvi há pouco tempo, mas Por causa da reedição. Mas eu acho que muitos anos depois reconheço que as pessoas, de facto, eu às vezes há coisas com as quais não me deveria preocupar, porque dá-me a sensação que as pessoas ouvem o Shangri-La, só me tem acontecido ouvir pessoas como tu, ouvi e gosto e acho atual e aquilo toca-me. Em vez de dizer, eu ouvi aquilo, tem lá umas coisas, de facto, e tal, e eu disse assim, mas para mim elas são tão evidentes. Ou seja, as pessoas ouvem com uns ouvidos diferentes dos meus. Obviamente, sim. E há ali qualquer coisa naquele álbum de verdadeiro, Sim. para a época em que foi concebido, que o torna único. Aliás, ele na minha carreira também foi coisa única. Foi coisa única mesmo. Eu e é era- daí essa coisa um bocado inusitada. Exato, que as eu pessoas hoje era capaz de voltar a gravar um álbum desses, assim como era capaz de gravar um álbum de fado, na boa. Eu sempre me achei muito versátil e a única coisa, e sempre andei em mudança, a pingar daqui para ali, em estilos. Sim, A única coisa que, de facto, quando pingou, foi uma gota que já pinga há 37 anos, foi quando mudei para o Avô Cantigas. Sim. E ainda assim, musicalmente, esse Avô Cantigas há de tudo no Avô Cantigas. Exatamente. Sim. Uma pessoa que seja conhecedora da obra do Avô Cantigas tem muitas músicas muito inesperadas. Sim, exatamente. Era isso que eu estava a tentar Muito, dizer. mas mesmo sim. muito inesperadas. Onde o álbum As Histórias do Corpo Humano, para falar daquele que tu frisaste, tem montes de exemplos, porque nesse álbum do Corpo Humano, não, mas numa outra obra que fiz com o Ramon, relativamente próxima dessa, que foi um trabalho chamado Vitaminas, que teve um programa de televisão Sim, comigo e com a Sofia Sá da Bandeira, e onde depois foi editado um disco chamado Vitaminas, precisamente, com as músicas desse programa de televisão. Embora no disco só fossem editadas 12 e o programa teve quase 40. Ok. Tivemos que foi muito aborrecido escolher as melhores 12 e quais, é como sempre complicado. Sim. Mas pronto, nesse trabalho, vou dar só um exemplo. Sim. Em relação ao que estávamos a conversar, há uma canção que se chama Yoko Nashituro, que fala de uma cegonha que tinha uma profissão que era ser parteira e entregava crianças que levava penduradas no bico. Exatamente. Isso é muito inusitado. É muito inusitado. Mas, bem, a ideia é inusitada, é do António Pinho, que escreveu todas as letras, e aquilo obedecia tudo a um critério. Todas as canções falavam de um animal que tinha uma profissão. Mas eu estava a falar dos arranjos. Sim. E o arranjo dessa canção, Yoko Nashituro, do programa Vitaminas da RTP, e essa canção, por sorte, está no álbum da Sony chamado Vitaminas. Eu não sei de que ano é esse álbum, mas é dar uma porrada deles. Não é? Tem um arranjo que eu estou a ouvir aquela canção e eu digo, isto é genial. E quando as pessoas às vezes
pensam das coisas que elas são geniais, começam a fazer comparações. E tu dizes, há bocado dizias, o corpo humano tem arranjos que eu parece que estou a ouvir música... Parece que não estou a ouvir o estereótipo que temos de música infantil. Infantil, não é? como se fosse do Zé Barata Moura, sim, exatamente. ou da Ana Faria e dos Cajinhos Frescos. O Avô Cantigas sempre tentou ser inovador. Sim. E esse arranjo, por exemplo, da Yoko Nashituro, mas com muitos outros, sim, também do Ramon nessa época, fomos todos fenomenais. Eu penso que, não quero ser vaidoso, mas acho que nos saímos todos muito bem. A canção mais famosa desse trabalho do Vitaminas foi o Gafanhoto Ciclista, que foi uma canção que teve o seu sucesso na altura, talvez não tanto como a cantiga do Corpo Humano, mas também houve muitas crianças que conheceram e cantaram, e os adultos, a cantiga do Gafanhoto Ciclista. Mas enfim, os arranjos, as letras das canções, o Avô Cantigas sempre tentou ser muito moderno, como é uma coisa que já dura há muitos anos. Já deu muito tempo. Eu tenho que ser, às vezes dá-me o gozo de poder fazer uma cantiga com características mais voltadas para um estilo que até pode não ser muito atual, e tentar fazê-la não é como um exercício, mas é como um gozo musical que se tem. Mas depois, do ponto de vista de este álbum, soa no que é o seu geral. Soa um álbum que foi feito nos dias de hoje. Sim. E eu sempre gostei que os meus álbuns, à medida que iam sendo feitos, soavam sempre a álbuns feitos com o som dos dias de hoje. Sim, são intemporais, acabam por ser. E isso ajuda muito a que sejam intemporais, exatamente. Porque se eu me agarrasse a um só estilo e não evoluísse também com o tempo e com a veia criativa natural que todos os músicos têm, provavelmente as pessoas talvez se fartassem um pouco mais, como aconteceu numa determinada música também desses anos, em que nós às vezes as músicas eram todas muito primas umas das outras. Sim. E isso, por exemplo, na minha obra é um bocado difícil de encontrar, mesmo no meu trabalho antes do Avô Cantigas, porque eu começo o meu trabalho com uma cantiga de crítica social chamada As Filhas da Tianica, de música, vamos dizer, meio popular. Não se poderia considerar uma música ligeira, digamos assim, mas quando eu digo ligeira era... e aqui eu peço desculpa, não quero ser faccioso, mas não era propriamente uma música que cabia naquele tipo de música do António Calvário, ou da Madalena Iglesias, ou do Artur Garcia, que eram os nomes, para mim, famosos que eu me recordo, o nacional os mais antigos que eu me lembro, que eu era um puto, com poucos anos de idade, não é? E quando pude gravar o meu primeiro disco, quer dizer... Esses nomes poderiam-me ter, obviamente, influenciado, mas eu quando gravei As Filhas da Tianica, sem ter essa força que eu há bocado na conversa já disse que nunca tive do cantor de intervenção, As Filhas da Tianica entravam assim mais nessa intervenção social que podia estar mais próxima de um Zeca Afonso, ou de um Sérgio Godinho, ou de um Zé Mário Branco, mas atenção, só raspando os calcanhares destes nomes que eu falei, porque é assim que eu de facto vejo. Mas eu estava mais virado para esse tipo de música, e quando no lado B desse meu primeiro disco gravei uma música romântica, estava talvez mais próximo à época de canções que, embora fazendo parte de uma certa música ligeira, igualmente chamada música ligeira, mas que ainda assim se distanciavam no próprio tempo do Artur Garcia, da Madalena Iglesias e da Simone, que eram as canções que eu penso que eram as do Carlos Mendes, a do Paulo de Carvalho, do Eduardo Mendes na altura, de quem eu era fã, não é? E portanto eu gravei um primeiro single com essa música popular e outra romântica, depois fui para uma música mais ligeira, quando gravei, calcula, com o Segundo Galarza, ainda duas canções, uma chamada Laranja Quente,
e outra chamada Verão, ou não, Em Mangas de Camisa, que falava, eram duas canções de verão, mas com características mais ligeiras, populares, mais voltadas, sim, para António Calvário, Madalena Iglesias, sim, quase que, eu não direi um passo atrás, mas talvez até menos modernas do que o primeiro trabalho. Mas filo, e assinei-o. Claro. E trabalhei nesse tempo com o Segundo Galarza, pessoa muito ligada também a essa música desse tempo. Exatamente. Digamos que tudo tem a sua... Com um historial. Exato, mas tudo tem a sua explicação, digamos assim. Foi aí, quando eu fui, é por esse tempo que eu gravo o Shangri-La também. Quer dizer, eu era muito versátil, porque gravava essas canções, mas ao mesmo tempo era um tipo de rock, eu adorava os Beatles e os Pink Floyd, e quando tocava viola, queria aprender as cantigas, para além daquelas que já disse dos nossos portugueses, mas também aprendia dos Beatles, pá, do Simon & Garfunkel, pá, do Cat Stevens, pá, e, portanto, toda essa gente era a minha escola. E portanto eu senti que aí fui sempre praticando uma versatilidade que depois na música, quando a pude gravar, fui mostrando, porque eu já depois do Shangri-La e já depois do Em Mangas de Camisa e já depois das Filhas da Tianica, gravei o Pensamento, muito pop, uma canção muito pop que muito pouca gente deve conhecer ou lembrar, mas enfim, gravei esse single para a Poligrama. Gravei a cantiga do Chouriço, que teve mais sucesso comercial e popular, uma canção mais Aquim Barreiros, como há bocado lhe chamávamos. Voltei a ser romântico quando gravei uma canção chamada Tristes Olhos, esses Tristes Olhos Teus. Eu até já vi lá, o tempo passa, eu já nem sei o nome correto das canções, mas não, agora lembrei-me, chamada Olhos Tristes. Mas é engraçado, porque lá está, é a tal versatilidade que se calhar a maior parte das pessoas não conhecem e que é importante pelo Shangri-La e também pela divulgação dessas músicas também ajudar as pessoas a descobrir, e com este disco novo espero que também seja outra porta de entrada. Este disco novo, para voltar, e se tu quiseres fazer isto um cachê, se tiveres como nos jornais as gordas e tal, se tiveres que fazer alguma coisa, eu não é nenhum segredo, e até gosto que possa nascer assim de uma forma embrionária, num meio que não é uma entrevista para o programa da Cristina. e então este trabalho chama-se Um Entardecer, e não há nenhuma canção chamada Um Entardecer. Ele é muito romântico, é muito verdadeiro, é uma fotografia minha de alguns sentires ao longo do tempo. E chama-se Um Entardecer porquê? Só pelo facto de existir numa fase da minha vida em que eu penso que estou precisamente, já terei entrado, mas estou ainda no princípio do meu entardecer. Digamos que a minha juventude aconteceu até o Avô Cantigas, e depois eu, com o Avô Cantigas, percorri o grande espaço artístico da minha vida, mas sempre com muita juventude, porque ainda hoje os espetáculos do Avô Cantigas são como se fosse um Avô Cantigas assim, chutes e pontapés para pequeninos, de suar a camisa. E portanto eu estou a entrar num entardecer que, graças a Deus, não é físico, nem mental. Não, é a fase normal. É uma fase normal em que há certas coisas que abrandam de forma natural. E eu acho que este disco, enquanto Carlos Vidal, pode constituir uma curiosidade que, precisamente ao acontecer nesta altura da minha vida, eu quis anotá-la desta forma. Olha que giro, isto acontece-me depois de 37 anos de interrupção de músicas que não sejam para as crianças, e numa altura em que eu já vou a caminho dos 70. Eu sei que ainda falta um bocado, porque ainda são só 64, mas seja como for, já passei os 60, não é? E portanto, eu até devo dizer que tenho pena de este disco não mostrar exatamente
e não podia mostrar tudo aquilo que eu sou. Sim, claro. Porque, por exemplo, este disco não é um disco de rock, Sim. mas continua a existir um roqueiro dentro de mim. Eu podia agora sentar-me para escrever uma série de canções que iam dar origem a um disco de rock feito por mim nos dias de hoje. Sim. Ou muito voltado para esse ambiente musical, com músicas pop rock, digamos assim. E este disco não reflete bem isso. E eu não tenho pena que não reflita. Não, mas é outra das tuas facetas. Exato, é uma faceta. E ainda são só 64, não é? Ainda tens muito tempo, caso depois queiras voltar ao rock e ao fado. Há bocado estavas a falar do fado. Do fado eu nunca gravei nenhum fado. E por que não é? Mas já gravei uma cantiga do Avô Cantigas, com um arranjo também do Ramon Galarza, a cantar enquanto fadista. E o arranjo não era a guitarra e a viola, porque não fazia parte do universo do estilo musical de que estávamos a apresentar. Não é do estilo, é da estética musical, porque o estilo é precisamente um fado. Sim. Há bocado era a cegonha que era parteira, aqui do fado era um grilo que era locutor de rádio, que tinha tudo muito a ver. Os animais, ora um grilo gostava de cantar e era locutor de rádio e portanto no rádio, aquilo bem português, o fado era o grilo grilário, e para esse grilo fizemos um fado. Sim. Eu fiz a música, o António Pinho fez a letra, é o fado do grilo grilário. Mas isto a propósito da versatilidade. Sim. Eu um dia gostava de gravar uns fados, porque não? Sim, quem sabe até seria capaz de os cantar melhor do que as outras coisas que canto. Embora eu especializei-me, o Avô Cantigas não se sai mal. Sim. Quando se parte para outra, porque eu especializei muito numa certa forma de cantar, de modo que tudo se perceba bem, as crianças, as músicas, o tipo de mensagem para as crianças, a forma de cantar para elas, e tudo isso eu penso que eu fui ganhando prática. Sim. Quando de repente agora estou a gravar este álbum, que acabei de gravar há pouco tempo, e tenho que interpretar e ali sorrir e ali quase chorar e ali isto e ali aquilo, eu deixo-me ir naturalmente, mas depois quando vou ouvir estranho-me. E em alguns aspectos, enquanto ainda não me consigo entranhar em tudo, ainda não vou gostando muito de me estranhar aqui ou lá, porque penso eu que eu estranhar é porque não está muito bem. Sim. E tu há bocado já viste que eu sou um grande crítico. Não, mas isso é ótimo. E do jeito é pá, e aqui devia, pá, aqui não gosto, pá, aqui metia pata na poça e agora já está gravado, já está mostrado, já não se pode voltar atrás. Porque senão, se a pessoa estiver sempre a fazer revisões, depois isto Nunca sai, não é? Não, depois nenhuma obra artística está pronta. Sim. Porque de facto, então em música, parece-me verdade o que acabei de dizer. Sim. Há sempre coisas, aqui agora vamos ouvir, ali agora talvez tivesse feito, ali melhorava acolá, e ali e acolá. E de facto eu penso que eu ir-me habituando a certas coisas que ainda vou estranhando, mas foi uma experiência fantástica. Sim, imagino. Estou muito feliz e até nem sei o que é que pode acontecer. Eu há bocado dizia-te que nunca se sabe o que é que pode acontecer. Exato. Quem é que pode estar a ouvir. Sim. E que pode interferir de uma forma bonita na vida das pessoas. Sim. E do género, e no fundo tudo mudou ou houve grandes mudanças a partir daquele momento. E que momento é esse? Pode ser qualquer um. Claro. Pode ser o momento da saída de um álbum meu 37 anos depois, enquanto Carlos Vidal. Sim. Não se sabe que coisa bonita pode originar a partir daqui. Exatamente. E não se sabe, por exemplo, o momento desta entrevista. Claro. Quem é que pode estar a ouvir e que pode ter uma ideia, que pode mexer aquele cordel e aquele, e qualquer dia eu estou a fazer qualquer coisa relacionada com a nossa conversa. Claro. E que pode ser determinante e interessantíssima para mim. Sim. A vida é maravilhosa porque o acaso é assim mesmo. Não tem assim muita explicação. Sim.
Agora passando, estamos quase a acabar, porque já estamos quase numa hora e não quero estar a incomodar mais tempo, mas é só uma curiosidade que eu quero... Não me incomodas. Não, era só... Eu gosto de falar, mas tu também podes ter os teus horários. Não. E isto ter o tempo de gente só grava 1 hora. Não, até agora está bem. Mas eu tenho uma questão que é só mesmo uma curiosidade minha em relação à reedição do Shangri-La, que é: eras tu que tinhas as fitas, as bobines? Sim, era Estava eu. tudo em tua posse então? O que estava em minha posse, sim, porque a editora onde o Shangri-La foi feito Já não existe há muito existe. tempo. E tu ficaste com os os materiais? E os Carolas, e eu fiquei pelo menos com uma cópia dos materiais. Sim. Porque, enfim, provavelmente os mesmos originais, enfim, perderam-se, mas a cópia, enquanto ainda tinha um estado mais ou menos bom, eu pedi uma grande ajuda ao meu amigo António Dias, que é o técnico, o engenheiro de som e dono daquele estúdio de que há bocado falei que tenho em Alcabidez, sim. que frequento, e esse meu amigo passou-me para CD todas essas cantigas que estavam em fita. Sim. E ao passar para CD, ainda teve o cuidado de depois as fazer passar por um programa, que é a maravilha da informática, que eu não sou grande utilizador, mas sou usufruo dela, né? Neste aspecto usufruí. Sim. E certos ruídos da agulha e certas coisas, ele ainda foi melhorar, digamos que o som, para o tornar o mais puro possível. Quando fizemos isso só para o nosso prazer, para o nosso gosto, exato. Uns anos depois, sou contactado por uns Carolas do Norte, de uma editora de que eu peço desculpa. Babilónia. A Babilónia, exatamente. Eu já memória às vezes. É a Babilónia. Nós nesse ano, ou no ano seguinte, o Shangri-La ia fazer 40 anos. Era muito bom reeditar, visto que o Shangri-La é um disco muito importante e de culto. E eu, é? Sim, é de culto. E muita gente está na internet por centenas de euros, os exemplares que há mesmo daquele tempo, do original, como foi editado, são poucos, e quem tem vende por centenas e centenas de euros, e portanto tem procura, há colecionadores que gostam, e a verdade é que de facto o disco não passou despercebido, porque em alguns livros da história do rock está mencionado e tal, e já outras pessoas me tinham falado no disco e da importância que tinha, ou da forma como passou de forma menos despercebida, ao ponto de hoje ainda manifestar esse interesse. E então, eu na altura interessei-me mais sobre o assunto e fiz umas perguntas, e até sobre coisas curiosas. O culto sobre o Shangri-La é bastante interessante em pessoas do Oriente. A sério? Porque isso eles devem conseguir detectar quem é que compra, quem é que procura, e quem são os que metem likes ou os que gostam. E lá da Ásia, vem muita gente do género a pôr o seu ok na ideia do Shangri-La e do disco. E portanto esses Carolas, ao fazerem isso, disseram: o disco tem todos os motivos para passar a estar um bocadinho mais acessível. E vamos pelo menos fazer na altura já não me lembro se eles disseram ou 350 ou 500 discos. Deve ter sido 350. Que vamos pôr à venda de uma forma mais apetecível, para quem também queira muito ter, mas que não esteja do género para gastar num dinheirão. Exatamente. E portanto, penso que foi isso que aconteceu. E eles, portanto, até digamos que houve ali uma papinha que eu já lhes dei feita. Porque quando entreguei o trabalho ele já ia tratado. Foram os digitais. Exato, portanto só tiveram que pôr em prática os trâmites normais para pôr aquilo num vinil. Claro. Que também foi coisa que me agradou. Poder ter o vinil hoje, 40 anos depois, exatamente como era. Exatamente igual. Eles fizeram uma cópia
fantástica, com a capa, a cor, tudo, só introduziram lá dentro um papel com umas coisas, mas esse papel é descartável. Sim, sim, sim. É como se fosse um... Pronto, é um Mas papel. é reproduzir o É reproduzir. original. Aliás, até tenho pena, mas nós temos o contacto, tinha todo o prazer em te oferecer um, se não tens. Pelo amor Porque de tiveste, Deus. se calhar... Eu por acaso ando a procurar há algum tempo. Não, porque mas eu assim- ofereço-te um, eu tenho assim, eles deram-me obrigado. uma dúzia deles para oferecer. Pronto, eu agradeço. Eu tenho alguns. Eu agradeço imenso. Mas já agora que estamos a falar do disco, eu agora falando deste último disco que vai sair, Do entardecer. eu pergunto, qual é que achas que é o melhor sítio para se ver o entardecer? Melhor sítio. Sim. Só assim Sim. porque me apeteceu. Olha, então deixa-me dizer, olha, este sítio seria bom. Sim. O carro é bom a conduzir tranquilamente na autoestrada. Sim. O entardecer também tem a maioria das canções, atenção. Sim. Porque são 11 canções e são para aí umas 8 tranquilas. Sim. E umas 3 mais irreverentes. Sendo que o Sentinela, até é mesmo irreverente e quase apoteótica e tal. Pronto, mas pronto, apeteceu-me gravar. Sim, Aquilo faz parte da minha vida. Eu gosto daquela canção. E então, do ponto de vista geral, é um disco romântico e tranquilo. Portanto, pode ser ouvido em locais que levem a uma certa tranquilidade. Sobretudo o ambiente. Às vezes há locais que até podem não ser muito tranquilos, mas a pessoa pode estar recolhida no seu canto. Sim. Eu aconselharia a ouvirem o disco com tranquilidade de espírito, até para o poder Apreciar como deve ser. apreciar. Embora ele seja um disco que, do ponto de vista da sua mensagem romântica, seja um disco, e digo isto só entre aspas, porque sinto que a palavra banalidades podia ter aqui também uma certa tendência um pouco pejorativa. Sim. Mas o disco está cheio de um romantismo, ele também cheio de banalidades. Mas, para me defender, tenho Fernando Pessoa, que dizia que todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam ridículas se não fossem cartas de amor. Ora, portanto, eu só tentei tratar ainda assim essas banalidades de uma forma que não fosse, e já não estou a falar da tua pergunta, eu peço desculpa. Mas já foi respondida. Gostava que essas banalidades fossem vistas de uma forma em que se pudesse descortinar nelas que elas não são quadradas, não são básicas. Sim. Estás a perceber? E portanto, quando às vezes, e agora falando de outra coisa, e depois vou-me esquecer do que estava a falar das banalidades. Isto é uma conversa. Mas às vezes eu gosto de falar sobre isso, porque eu próprio me questiono sobre o assunto do que é catalogarmos as coisas. Sim. O que é pimba, o que é piroso, o que é nacional cancionismo, o que é música ligeira, o que é pop, o que é rock, o que é... pá, esse gajo é um pimbalhão de primeira. Pá, este gajo é muito para a frentex. Onde é que está a definição das coisas? E eu penso que em todas as áreas é preciso encontrar, é preciso... Sim, é bom que se encontre, porque todos precisamos de tentar encontrar algo de criativo nisso. Sim. Eu, quando ouço, também estou à procura de algo de que eu possa gostar. Sim. E às vezes, nessa, por exemplo, dita música muito pimbalhona, às vezes há melodias que não são feias e que até podem ter o seu interesse. Vamos dizer, muito básico. E é aqui que eu queria entrar. Sim. Porque a banalidade da forma como eu sou romântico no entardecer tenta não ser básica. Sim. E aquilo que às vezes, portanto, é uma banalidade que eu não quero que as pessoas possam ouvir como levando para esse estado básico das coisas esse romantismo. Sim. Ou seja, eu não quero tratar o amor da mesma forma básica com que certos cantores o tratam. Sim. E eles tratam-na de forma básica. Porquê? Porque
é assim que resulta para os muitos, centenas, milhões que ouvem e gostam, mas também pode ser assim porque não conseguem tratar de outra maneira. Mas se calhar até conseguem, mas é assim que querem fazer. E portanto isso tem que ser visto segundo todos esses prismas. Eu era capaz, porque eu sinto que sou muito versátil, eu gostava, se me desafiassem de uma forma pública e que depois pudesse ser demonstrada ou mostrada publicamente, eu não me importava de responder a um desafio que era: faça a canção mais pimba que puder. E eu tenho quase a certeza absoluta que ia gostar, ia gostar, porque era um desafio. Sim. Mas é porque há sempre algo de criativo. Mas eu ia conseguir fazer uma boa música pimba. Eu acredito, é daquelas coisas, há músicas pimba que, mesmo que nós digamos que são pimba porque são pirosas ou assim, em determinados contextos funcionam, não é? Quer dizer, num bailarico, Exatamente, e são tratadas, essa música pimba é tratada de uma forma relativamente básica. Sim. Para que tudo ali, os arranjos, se virmos bem, ela, tirando as melodias e alguns exemplos, muitos, mas mesmo assim há tantos outros exemplos em termos de número de músicas que fazem parte desse estilo, que se pode um pouco dizer que ela soa todo um bocado ao mesmo. Vê-se que são todas primas umas das outras. Exatamente. E agora que digo esta frase, lembro-me que já há bocado no princípio da conversa eu disse uma coisa parecida, de que eram primas umas das outras, porque elas todas obedecem a esse estilo. Sim. E eu, portanto, estava a falar das tais banalidades, e do sítio onde devemos ouvir. Então também devemos ouvir num sítio que seja, portanto, tranquilo, para que possamos ouvir esse romantismo, que embora possa parecer às vezes básico, mas é só parecer. Sim. Porque eu acho que consegui burilar ali certas coisas que nas entrelinhas possam levar as pessoas a acharem a letra bonita. Sim. E aí agora é uma questão de gosto, claro. Ou então também, para quem fosse conhecedor do assunto de uma forma mais, não sei explicar, científica, sim, / artística, e que fosse crítico, enfim, pode não gostar, mas eu tento que as pessoas gostem, e em alguns casos senti-me bem com aquilo que consegui escrever. Eu acho que isso é o que interessa principalmente, não é? Estando tu na fase da vida em que estás, é que faças aquilo que na tua cabeça consigas concretizar o que estava na tua cabeça. Exato. Estou a falar das românticas mais atuais. Sim, sim. Porque também, por exemplo, eu tenho uma cantiga de que me lembro, que chama-se Tenho um Cantinho para Ti, e essa cantiga, eu por acaso, essa foi uma daquelas que eu fiz durante o tempo em que era cantor antes do Avô Cantigas. Sim. E essa até é uma daquelas que eu tive a oportunidade de gravar, só que passou completamente despercebida porque estava lá na parte B de um qualquer disco. Sim. E portanto passou despercebida, mas para mim é uma cantiga muito querida, muito, muito bonita aos meus ouvidos. Sim. Também por tudo o que significa, e é uma canção romântica com uma letra romântica que eu já fiz há décadas. Sim. E até nessa altura não deixou de ser um romantismo banal, mas que eu tentei que fosse bonito de ouvir. Sim. Tenho um cantinho para ti dentro do meu coração, ai meu amor, eu por ti posso lá dizer que não. Soa-me bem. Sim, claro. Mas lá está, eu acho que o que interessa neste caso é o artista em si conseguir concretizar aquilo que estava a pensar, e estou mesmo curioso para ver o que é que vai ser desse álbum. Embora vou-te dar um conselho. Sim. Para não ficares decepcionado. Quando te aperceberes do estilo do álbum, entra nesse mundo para poderes desfrutar do assunto. Sim. Porque às vezes podias ir com uma ideia pré-concebida, por exemplo, tu que claro. Gostas muito do Shangri-La, e vem aí o tal roqueiro que não vem,
vem um Carlos Vidal um bocadinho ao entardecer. Mas sabendo já que o Carlos Vidal é muito multifacetado, isso não vai acontecer. Pronto, eu espero que Mas eu percebo essa tua preocupação, porque há muitas vezes as pessoas estavam habituadas a ouvir determinada coisa e depois ouvem algo completamente diferente de um artista e dizem eu não gosto disto porque é diferente, não é? Pois, mas no teu caso, como é tudo diferente umas coisas das outras... Pois, e as pessoas, algumas pessoas terão memória. Sim. Eu num pequenino texto que escrevi lá na capa do disco, quando sair, vai poder ler-se que este conjunto de canções, não sei bem de cor como é que escrevi, mas o que quis dizer foi que este conjunto de canções, portanto, são dedicadas a todos, a toda a gente, não é? Mas podem também ser, simultaneamente, um reencontro com aqueles que seguiam de perto no início. Para esses poderá ser um reencontro. E esses que têm essa memória, para esses não será tanto uma surpresa, porque esses se lembram de tudo, lembram-se que foi uma grande rapsódia. Porque foi mesmo de tudo, só faltou um disco de fado. Eu espero que em breve isso aconteça. Não, será super inusitado. Mas eu adoro cantar. Eu gosto de... Adoro cantar. Sim. Gosto de cantar. Às vezes não gosto é de me ouvir. Ou melhor, nem sempre gosto de me ouvir. Sim. Às vezes não tenho nada contra. Porque também, se nunca gostasse, dificilmente suportaria depois ter uma profissão em que me posso chamar de cantor. Sim. Que eu, se me perguntasse qual é a tua... Que nome dás à tua profissão? Sou músico. E se quiseres concretizar mais, sou músico / cantor. Sim. Porque também sou músico, sou compositor. Sim, claro. Sou músico. Sim. Pronto, e eu acho que um cantor também é um músico. Claro. O Paulo Carvalho costuma dizer: eu toco voz. E tem a sua razão de ser. É um instrumento É um dele. instrumento dele, embora eu saiba que ele toca também outros instrumentos musicais, como eu. Exatamente. Precisamente também me considero, sendo só cantor, poderia achar que era na mesma um músico. Sim. Mas assim, ainda com mais justa causa, me considero um músico. Muito bem. Olha, só para fecharmos aqui a conversa, eu queria falar de um tema completamente diferente, que é, tu no início, nem sei se estava a gravar ou não, estavas a dizer que não estavas muito por dentro da internet e que, para compensar o facto de não estares na internet, tu praticavas atletismo e lês e ouves música. Eu queria saber o que é que tens lido assim ultimamente que te tem chamado a atenção. Ok, olha, então, se querias saber o que tenho lido, vais saber. Mas eu tenho que pensar um pouco. Sem problema. Porque é assim, eu tenho em casa centenas de livros. Depois não te esqueças de me fazer esta pergunta, mas Sim. há uma coisa que me acontece agora muito, Sim. que é, eu leio um livro como quem toma uma refeição e está cheio de apetite. Portanto, é um momento de grande prazer. Sim. Salvo algumas exceções. Sim. Portanto, eu leio os livros e a seguir esqueço-os. Ok. Embora Não és a primeira pessoa que me diz isso, já conheço algumas pessoas que também têm esse... eu tenho em casa dezenas, centenas de livros que, se agora quisesse voltar a ler, os leria quase como se fosse pela primeira vez, porque acredito que se os voltasse a ler teria reminiscências e a coisa poderia ir nascendo, voltando à medida que os fosse lendo. Mas sem lhes voltar a pegar e me perguntares o que te lembras deste livro, a resposta é absolutamente zero. Mas curiosamente também o mesmo de alguns que li há 7 meses. Sim. Que é relativamente pouco tempo. Sim. Zero. Também tem a ver com, mas se calhar... Com o facto de estar sempre a ler, uns atrás dos e outros. alguns se calhar lembra-se cá da impressão que alguns te deixam, não é? Sim, mas isso é natural que vá pingando aqui a colar um desses que... Sim. Mas repara, o que acontece é que eu estou sempre a ler. Eu quando estou a ler um livro, gosto volta e meia de ter o prazer de, enquanto estou a lê-lo na sua parte final, ter o prazer de entrar numa livraria e começar a escolher um novo livro. Sim. Daí resulta o facto de, quando estou a acabar de ler um livro, já tenho outro para pegar a seguir. Sim. E isso acontece já há anos, sempre assim. Por isso é que eu me esqueço deles.
Mas tu fizeste uma pergunta concreta. Não, eu é leio, só para saber se há alguns que, mesmo que não te lembres, leio de mas tudo. que tenham deixado uma impressão forte. Leio de tudo, para ser, e também sou muito versátil, leio de tudo. Já li, vou começar, porque neste momento estou a ler um livro do José Rodrigues dos Santos, Ok. e já li muitos dele, porque ele escreve bem e apresenta as histórias com uma estrutura que eu gosto, Sim. que me faz, portanto, enquanto estou a comer, estar a pensar, está-me mesmo a saber bem este bife, para manter a mesma comparação. O bife está bom, portanto, por já ter estado bom algumas vezes, é que eu, quando sai outro, tenho alguma curiosidade. Já li alguns livros do José Rodrigues dos Santos, que nunca li nenhum que não tivesse mesmo gostado. Sim. Mas já li uns que gostei menos, Sim. ou em que me perdi mais, mas já li outros que adorei. Sim. Agora estou a ler o último, A Filha do Governador. Mas também já li, mais do que uma vez, por ter gostado tanto, A Sombra do Vento, do Zafón. Dos Afonso, sim. E já li também dele outros mais. Um que se chama, salvo erro, não é Catarina, não é Guilhermina, não, é a Cabaína, é o nome. Mas pronto, já me esqueci desse título. E O Jogo do Anjo, já li vários do Zafón. Já li do género, já li O Estranho Caso de Henrique Beto. Do Joel Dicker, sim. Pois, mas não me lembrava do nome dele. Tu lembras-te? E depois desse já li O Desaparecimento de Stephanie não sei quê, também do Joel Dicker. São alguns que me lembro. Já li alguns daquela escritora italiana Sveva, Casati Modignani, que é uma romântica, mas é uma romântica que não é, está muito longe de ser uma romântica que escreve de uma forma banal os romantismos por onde vai passando, porque também passa sempre por uma boa história que estrutura bem e me leva a gostar de quando estou, este bife igualmente como no José Rodrigues dos Santos, sabe bem, como ela tem muitos livros. Olha, agora saiu mais este, às vezes sai e é um que já foi editado há 30 anos, mas eu não li e eu leio e gosto. Já li alguns livros, também já li alguns livros de escritores que gostava de me lembrar agora, tantos, Isabel Allende, já li, e tantos eu tenho lá em casa. Daqui a bocado começo a olhar para os livros e digo, parvo, como é que foi possível não te lembrares deste e deste? Isso acontece que são escritores que, se eu agora dissesse esse número de coisas, as pessoas diziam, fogo, esse gajo tem muita cultura, este gajo sabe dizer dezenas de escritores que lê. Já li José Saramago, vários, lembrei-me agora, já li vários do Saramago, pronto, mas lembrei-me que grande cultura que tem. E no entanto estou a falar de outra coisa, mas é interessante, é uma conversa, e eu pus um bocadinho mais no estacionamento do carro. Posso-me dar esse luxo? E se tu não me dizes, peço desculpa, mas estou atrasado. Mas é só dizer isto. Eu só me alonguei um bocadinho mais por causa disso, senão já tínhamos acabado isto. Só porque tinha curiosidade de saber o que é que andavas a ler. Pus um bom pedaço a mais, porque na altura em que pus pensei, eu depois se calhar fico por lá mais um bocado. Não pensei aquilo que depois falámos, que temos que ir os dois embora no meu carro. Mas isto parece-me interessante em termos de cultura. Eu podia dar agora aqui um número grande de escritores que leio, N escritores, e todos eles já li Água Lusa também. À medida que vou falar, não estou a tentar lembrar, mas ficou no subconsciente e vêm-me alguns à cabeça. E este gajo é um tipo de cultura, mas eu leio os livros e assim esqueço-os, não me fica nada. Se eu não voltar a esse livro, e às vezes tenho até esse gozo, para passar 10 minutos que faltam para a hora de jantar, agarro neste livro, de que não me lembro nada, mas que já li talvez há 4, ou 5, ou há 7, ou há 10 anos, ou há 11, e começo a ler a badana como se estivesse na livraria, a tentar lembrar-me de qualquer coisa que eu ler a badana me possa levar a minha memória a um ambiente onde eu já estive na vida. E isso é a grandeza dos livros. Exatamente. É que enquanto eu estou, eu não consigo ler um livro sem o ver. Eu vejo tudo o que está escrito. Eu estou constantemente no cinema enquanto estou a ler um livro. Dizer constantemente é errado, que às vezes perco-me, então volto atrás e volto a ler, para poder voltar a ver. Sim, claro, exatamente. E então
É esse um grande encantamento. Isso acontece-me também com o cinema. Eu adoro cinema. Eu vou muitas vezes ao cinema. Adoro cinema. Vejo os filmes, adoro-os e esqueço-os para sempre. Para sempre. Eu já me aconteceu uma coisa um bocado estranha. Sim. Não pensem as pessoas que eu estou a ficar doente, porque graças a Deus eu não me lembro das letras das canções. Mas já me aconteceu ir ao cinema e depois, porque o filme que fui ver estava, digamos, em cartaz com muito sucesso, ele manteve-se durante muito tempo em cartaz. Sim. E então eu fui ver outro filme já um tempo razoável depois. Quando digo um tempo razoável, pode ser só uma semana e meia. Mas uma semana e meia depois é estranho não me lembrar absolutamente nada do outro filme que fui vendo. Mas pronto, disse-te a alguns escritores que gostava de ler e disse... Eu acho que o que importa não é... Porque é muito difícil uma pessoa recordar-se de um livro no todo. É muito difícil. Principalmente eu agora acabei de ler um livro que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Que eu já li. Que aquilo tem tanta coisa a acontecer que é impossível, mesmo que uma pessoa se lembre dos livros, é impossível uma pessoa lembrar-se de tudo. E desse li também como é que é? Não é da... O Amor nos Tempos de Cólera. O Amor Cólera. nos Tempos de Cólera. Esse ainda não li. Esse eu li também. Mas o que importa é o facto de, ok, tu não te lembras dos livros, mas esses escritores saltaram-te logo à cabeça por alguma razão, não é? Sim, saltaram logo. Sim, porque alguma coisa fica. Sim. E quando pratico essa brincadeira de ir tentar buscar qualquer coisa de um livro que já li há anos, voltando a pegar-lhe. É uma coisa gira que eu posso fazer muitas vezes porque tenho centenas de livros. Claro. Quando faço isso, é engraçado quando algo vem. E deve dizer-se que sim, eu acredito que, embora os esqueça totalmente alguns, algo mesmo assim pode ficar. Sim. Porque eu leio a Badana e ficou zero dessa leitura. Mas se voltar a agarrar no livro, coisa que não tenho hábito, então sim, alguma coisa viria à memória. Sim. Porque ia voltar a ler todo o livro. Exatamente. Não, caros ouvintes, não é a matança de um porco. É uma senhora que não tem noção de que está num espaço público e que devia levar a criança lá para fora para a acalmar. Uma pessoa que é um adulto, obviamente. Já vai sair agora. Sabes o que é? Que a criança não tinha músicas do Avô Cantigas para ouvir agora e ficou um bocado estressada. Eu sou uma pessoa, às vezes... Podemos terminar a conversa assim. Sim. Com o Carlos Vidal e o Avô Cantigas, que ninguém conhece. Sim. Que também dá um murro na mesa. Às vezes, eu sou um bocadinho... A minha mulher diz-me que eu sou um bocado de extremos. E obviamente ela diz isso porque é juntamente com os meus filhos, mas ela até mais nos dias que correm, mais do que os meus filhos que são adultos. Sim. Ela é a pessoa mais chegada a mim neste mundo. Ela conhece alguns dos meus extremos e outras pessoas que me são também chegadas por outros motivos que não o dela, conhecem outros extremos. E eu esforço-me sempre por conseguir não os mostrar. E sempre que os mostro, arrependo-me. Porque eu mantenho uma luta constante na minha vida. Eu gostava de ser uma pessoa perfeita nas minhas atitudes de forma constante. Como se fosse um guru. Sim. Ou um Mahatma. Que nós não falámos sobre isso, mas eu passei por essas correntes. Aliás, o Shangri-La é um bocadinho retrato de uma época. E eu estou sempre a travar uma luta constante na minha vida, no sentido de querer ser uma pessoa exemplar aos olhos da minha consciência. Eu até posso não ser exemplar aos olhos de quem me vê. Sim. Talvez, se tiver razão, a quem me veja peço paciência, porque se justifica essa paciência, porque posso não estar a ser exemplar no ponto de vista de estar a dar um murro na mesa, mas posso estar a ter carradas de razão em dar o murro na mesa. Claro. E eu sinto que a nossa consciência nunca nos atraiçoa. E às vezes
se perdermos um bocadinho a razão porque exageramos um bocadinho na intensidade do murro, e eu às vezes o meu extremismo pode-me levar a isso, não de uma forma grave, que eu não venho, não estou no jornal do crime mas pronto, mas de género eu próprio reconheço que foi um bocado demais e penitencio-me por isso. Nunca me passa despercebido, e eu tento ser, nos dias de hoje, alguém que tenta nunca passar essa marca. Sim. E do género ter sempre uma atitude positiva com as coisas, e portanto quando as coisas não me correm bem, e se existem pessoas ao barulho, relacionar-me com as pessoas de modo sempre elevado, mesmo nas circunstâncias adversas. Eu gostava de morrer conseguindo esse zen, estás a ver? Volto a dizer, ainda falta, se tudo correr bem, ainda falta muito para lá chegar. Às vezes... Quem sabe 50 anos ou mais. Não, 50 não será, Nunca se sabe. Mas às vezes eu não deixo de mesmo assim de me sentir tocado por coisas que me produzem uma energia negativa na altura que me irrita. Sim. E dizia eu que este era o motivo porque terminávamos quando eu precisamente estava a dar um murro na mesa, porque há bocado, se foi audível, eu estava a conversar e não estava a compreender porque é que a pessoa adulta que estava com aquela criança não ia tentar confortá-lo um bocadinho lá para frente. Está um dia bonito, de sol, não está vento, não está chuva, porque ela de facto estava a fazer um chinfrim, também esse, a ultrapassar as marcas. Sim. Eu dei o meu murrinho na mesa, não consegui conter-me e falei de forma veemente aí para o teu microfone, e que faz sentido se as pessoas ouviram essa carga nas minhas palavras, e só faz sentido se ouviam em fundo os berros que a criança estava a dar, que de facto eram muito exagerados. Mas pronto, gostava de terminar com esta nota. Eu gosto de falar e gosto de que as pessoas, como ficou provado, gosto de falar. E gosto que as pessoas fiquem com a ideia de que há aqui um gajo fixe, nice, porreiro, uma maneira de ver as coisas e tal, ou o senso comum, estar a coisa a funcionar bem. Uma pessoa fixe, porreirinho, pá. Mas não sou perfeito e também tenho os meus exageros quando perco a paciência. Mas isso toda a gente, acontece a toda a gente, menos aos tais gurus e mantras e etc. Sim, se é que a eles, portanto isso não acontece. E também têm uma vida que eu não gostava de ter exatamente como eles terão, às vezes naquela clausura. Sim. Eu gosto muito de andar por cá fazendo o que faço e pronto, não consigo estar em contacto com algo parecido com a meditação em todas as situações. Sim. Mas sempre que estou ligado a algo que faz com que quem possa estar ao meu lado e possa ter a capacidade de pressentir auras, eu gostaria de estar sempre nesse estado em que essa pessoa pudesse dizer, ora, aqui apanhei um que está mesmo numa fase impecável. Claro que quem não presente essas coisas, eu também posso estar igualmente impecável para essa pessoa. Sim. Só que ela não estará a pressentir esse contacto espiritual. Sim. Com algo de muito profundamente bom. E isso dava origem a mais horas de conversa. Se agora fôssemos falar da razão por que cá andamos e de onde viemos e se estamos ou não ligados ao local de onde vimos. Sim. Que essa é a minha grande dúvida, que eu ainda hoje ainda ando com dúvidas. Acho que devíamos ter começado a conversa por aí, porque aí já eram 2 horas ou 3. Pois, não, ainda hoje tenho essas dúvidas que tinha no tempo do Shangri-La e que continuo a ter às vezes quando, ainda nos dias hoje, eu posso dizer que rezo. Sim. Embora admitindo que haja inúmeras formas de rezar. Sim. Mas eu, ao dizer que rezo nos dias de hoje,
rezo com dúvidas. E fica no ar a pergunta: uma pessoa que tem dúvidas deveria ou não rezar? Eu acho que todos os crentes têm de ter o princípio da dúvida, acho eu. Pelo menos eu que venho de uma família católica. E crente, e eu sempre, também. Sempre pairou essa ideia no ar de que a dúvida faz parte da crença. Eu sou uma pessoa que tem necessidade de estar em contacto com algo que me seja transcendente e por isso seja um bom guia. Sim. Partindo de princípio que nessa transcendência existe o bem e o amor. Claro que quando se fala dessa transcendência se põe ao mesmo nível também o que de transcendente tem o ódio, o mal e o diabo. Mas pronto, agora não quero ir para esse campo. Ao estar em contacto, prefiro estar em contacto com essa parte boa da transcendência. Não é? E quando sinto que posso estar por ali, é uma coisa boa. Quando às vezes a pessoa sente que tem dúvidas, se tudo isto não é uma coisa que vem de um efeito placebo. Sim. E portanto não faz mal nenhum em estarmos ligados, não faz mal nenhum, porque daqui não vem mal absolutamente nenhum ao mundo. Sim. Antes pelo contrário, se ele acredita e eu acreditar, ele fica um homem melhor, então ainda bem que acredita, mesmo que aquilo em que acredita não exista, seja a realidade. Claro, exatamente. E portanto há uma tendência para nos encostarmos àquilo que ainda assim é a parte boa da força. E portanto, mesmo com dúvidas, irmos lá sempre bater à porta. Eu às vezes só me penitencio, já disse esta palavra várias vezes, e sempre tive dificuldade em articular. Sempre que isso acontece, eu às vezes pergunto-me se só o facto de ter dúvidas já não é por si só, se a realidade for a de que a transcendência existe mesmo, uma ofensa grave à transcendência. Eu acho que não, pelo seguinte: segundo o Novo Testamento, quando Cristo foi crucificado, virou-se para o céu e disse: meu Deus, porque é que me abandonaste? Ou seja, se a própria figura que simboliza a crença também tem o seu momento de dúvida, eu acho que essa é a resposta para todos aqueles que têm as mesmas questões que tu. Acho que é importante, porque só quando uma pessoa tem dúvidas é que depois pode ter a certeza do que aquilo que acredita. Acho eu. Só questionando é que uma pessoa se... Mas isso seria uma conversa muito interessante. Peço desculpa. Não. Mas eu tenho as minhas... por exemplo, tu vais com certeza, e não sei se vais editar isto ou se vai assim. Não. Não editas? Vai assim? Tiro só ruídos assim, mas a conversa não costumo cortar. Não. Ok, então... a não ser que queiras que eu corte. Não. É porque eu ia dizer-te. Havendo uma edição da conversa, o que acontece é que eu gostaria que esta parte fosse escolhida. Ok. Porque é aqui que eu sinto que, se estou a falar para um público, me estou a dar a conhecer. Não propriamente quando estou a dizer a forma como nasceu o Avô Cantigas, que já respondi 700 mil vezes a essa pergunta. Mas eu acho que é interessante isto ficar por causa disso, porque não é uma parte muito abordada, se tu quiseres. Embora eu, só por atenção que se justifica, às vezes, nos últimos tempos, quando a coisa é possível, tento eu próprio conduzir a conversa para assuntos que eu gosto de abordar. Sim, claro. E que ficam, digamos que, ligados à pergunta de forma um pouco lateral. Sim. Mas eu fui para lá precisamente para não estar sempre a dizer a mesma coisa. Claro. Eu tinha e tenho um grande amigo meu, que é o António Pinho, grande parceria do Avô Cantigas ao longo dos anos, que me dizia que não compreendia. Quer dizer, ele compreendia, e eu também, do ponto de vista comercial, para muitos artistas é importante aparecer, porque é o próprio mercado que existe, as portas abrem-se
e ele tem que responder àquela, porque quem está por trás a mexer uma máquina que transforma tudo numa indústria, o artista tem que dar aquela entrevista, o artista tem que ir àquele programa, o artista tem que aparecer naquele sítio, naquele clipe, etc, etc. E às vezes esse António Pinho dizia-me: eu não percebo como é que é possível haver tantos artistas que se fartam de falar sem terem nada para dizer. Não, mas tem toda a razão. Mas acho que ficou aqui provado que tu tens muitas coisas para dizer e muitas coisas interessantes para dizer. Quando falo delas. Sim. Porque às vezes nas entrevistas essas coisas são 15%. Pois, depende de cada... E os outros situação. 85%. Portanto, esta conversa foi para mim uma maneira muito agradável de passar a tarde. Eu agradeço, para mim também. E penso que quem ouça isto porque te segue com essa vontade, possa ter, de ano passado, um bom bocado, como se também tivesse estado aqui. Sim. Porque quando eu há bocado falava no encanto dos livros, que é o encanto de quem está a ler e a ver aquilo que lê, e a entrar naquele mundo, e anda embebido naquele mundo durante a semana e meia, ou a semana, ou 2 semanas que andar a ler o livro. E aquilo faz parte da sua... Por isso é que eu não tenho pena de os esquecer para sempre, porque enquanto estiveram a sério. Valeram como valeu cada inspiração do meu respirar. Exatamente. Que eu a esqueço para sempre, mas tenho que a valorizar, porque se ela não tivesse acontecido eu teria morrido, não é? Exatamente. E então eu também gosto destas respirações que tenho sobre outros assuntos, ao ponto de dar a conhecer às pessoas outro eu que também lá está, e que pode prender quem quis fazer o favor de nos ouvir durante todo este tempo que foi longo. Não sei se terá sido talvez o teu maior episódio. Talvez. Acho, quer dizer, entre os 3 maiores, pai. Mas isto também é coisa de que se possa ir e depois recomeçar no dia a seguir. Sim, pois a pessoa pode ouvir aos bocados, pode ouvir ao longo da semana. Bem, mas pronto. Foi uma ótima conversa. Obrigado. Obrigado, Carlos, e que os discos corram muito bem e que tudo corra muito bem, e até à próxima.